Eu sou Raul Ferraz, você está assistindo o videocast Habeas Data no portal de O Liberal, o maior veículo de comunicação do norte do Brasil. Hoje temos a honra de entrevistar o advogado Dr. Leandro Conde, mestre em Direito pela Universidade Federal do Pará, especialista em infraestrutura de saneamento básico pelo IDP e professor universitário, que vai falar sobre um tema bastante interessante, que é o novo marco do saneamento básico. Olá, doutor Leandro, tudo bem? Olá, doutor, tudo bem? Boa tarde. Prazer estar aqui com o senhor. Doutor Leandro, quais são as principais alterações que o novo marco do saneamento básico implementou na legislação nacional? Doutor, o novo marco, né, um ponto de partida é que não é uma nova legislação, né? O novo marco, na realidade, é uma lei que alterou várias outras leis vinculadas à questão do saneamento básico. Perfeito. Né? Entre elas, alterou a lei de concessões, alterou a lei que instituiu a ANA, a lei do Estatuto das Cidades, resíduos sólidos e a própria lei do saneamento básico, né, que é de 2007, sim. Ela foi alterada. Então, esse é um primeiro ponto, né? Um outro ponto interessante, assim, a nível de princípio, é que a gente pensa em saneamento básico e pensa sempre em água e esgoto, né? E com essa mudança do novo marco, foi incorporado para o saneamento os resíduos sólidos, o manejo de resíduos sólidos e a drenagem de águas pluviais, né, da água da chuva, sendo que esses resíduos sólidos são só resíduos sólidos domésticos, né, tratado só o doméstico. O industrial tem a lei de resíduos sólidos em separado. Seria aquele lixo que fica na rua, que entope o esgoto, esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa que a gente produz em casa e tem pessoas que infelizmente jogam na rua. Perfeito. E qual é o papel da ANA na regulação do saneamento básico? Doutor, a intenção do legislador, né, com esse novo marco, principal é universalizar os serviços, né? Então, a partir dessa vontade do legislador, que universalizar seria o quê? Seria dar acesso, né, aos serviços de saneamento para a população. Foi fixado umas metas na lei, né, fixado 99% de água, né, e 90% de esgoto, só trata desses dois, as metas são fixadas na legislação, até 31 de dezembro de 2033. Essa é a meta que consta hoje, né? Essa vontade do legislador, para ele atingir, né, ele teve que criar algumas regras, alguns procedimentos e alguns mecanismos. Entre essas regras, o ponto principal, né, é que foi proibido os chamados contratos de programa, que são os contratos que hoje a gente tem em vigência, né, nos estados que ainda não abriram a concessão do serviço público. Esses contratos de programa são aqueles em que os municípios contratavam com o Estado a prestação do serviço público de saneamento básico. No nosso caso aqui, os municípios contratavam com a COSAMPA, e a COSAMPA sempre prestou o serviço para a gente. Ou o município fazia isso independente. Ou o município poderia fazer independente. Uma empresa local. Uma empresa local. Não tem obrigatoriedade de ser assim, né? Mas por conta de infraestrutura, a grande maioria trabalhavam com esses contratos de programa. Então, o legislador proibiu esses contratos de programa e determinou que só seja feita a prestação de serviço de contratos que encerraram e vão ter que continuar, né? Por conta de ser serviço público, é contínuo, através de licitações, né? A ideia aí qual é? A ideia é que atrai investimento privado, né? A ideia é que esse investimento seja privado, que concorra através de um leilão, para poder atingir a universalização. Esse daí é um ponto inicial, né, que para poder atingir aí essa vontade do legislador de universalizar. Outros dois mecanismos que eles criaram, aí sim, um deles tem a ver bastante com a ANA, o papel da ANA mudou significativamente. Esses outros dois mecanismos, um é a questão da regionalização do serviço, né? O legislador passou a promover essa regionalização, que é no sentido de aglutinar os municípios, né? Não é interessante para o agente privado pegar um município aqui, outro ali, para prestar um serviço. Então, a lei hoje prevê que os serviços
podem ser prestadas através da regionalização, né? Devem ser prestadas através da regionalização, onde os estados, hoje, né, o que vem ocorrendo, a gente mais para frente pode conversar, explicar melhor, eles vêm criando zonas, né, que é chamado de blocos, unidades regionais, onde vários estados ali, em regra, né, com os municípios limítrofes, formam um bloco, né, e regionalizam. Isso daí foi feito para fins de viabilizar economicamente o investimento desse agente privado, né? Então, ter um ou dois, às vezes, não é interessante, né? Então, acaba pegando ali um bloco com mais pessoas para prestar o serviço, consequentemente, viabiliza. Mas o sistema que está aí hoje, tá? Uma companhia de prestação de serviços pública que nós temos aqui no Pará, e cada município pode contratar com ela, já contratou, ou outros não contrataram. Isso não vai existir mais esse modelo? Não vai existir mais esse modelo. É o que está previsto hoje, pelo menos na legislação. Os contratos que estão em vigência, os contratos de programas ainda vigentes, continuam, tiveram que fazer algumas adequações. Quando isso for terminar, esses contratos, será um ente privado ou pode ser um ente público que assuma todo o Estado? Pode ser um ente público. Não proíbe que a própria concessionária de serviço público, né, que seja estatal, que ela concorra. Tem alguns critérios, né, a questão da viabilidade econômico-financeira, né, que foi até discutido aí com a passagem do governo federal, né, o marco foi instituído no governo anterior, com a passagem teve uma discussão em relação a essa questão, porque acabava inviabilizando a concorrência por essas companhias estaduais, né? Muitas são deficitárias, então não conseguiam demonstrar aquela capacidade econômico-financeira para poder concorrer. Isso foi até objeto de discussão, né? E como está o estado do Pará em relação às novidades trazidas pelo novo marco de saneamento básico? O estado do Pará, só complementando a questão da ANA, né, um outro ponto interessante importante, na verdade, em relação ao novo marco, e aí entra o papel da ANA, é com relação à uniformização da regulação, das normas regulatórias, né? O que ocorre? Ainda na vontade do legislador de atrair capital privado para universalizar, ele atribuiu à ANA, né, um poder de editar normas, que são as chamadas normas de referência, né, que são aplicadas, né, em todos os titulares do serviço, né, que no caso são os municípios, por conta de uma previsão legal, né, constitucional, melhor dizendo. Então, a ANA passou a ter esse poder, né, de uniformizar, que aí traz segurança jurídica para esse investidor. Sim, sim. Como acontece com o serviço de energia elétrica, onde a Anatel tem poder de criar regulamentação nacional. Isso. Inclusive, o caso da ANA ele é bem singular em relação às outras agências, por conta dessa previsão constitucional, né? Antes vários municípios podiam ter as suas agências reguladoras, as suas normas regulatórias, o que não é interessante para o privado, para o capital privado, né? Então, foi uma outra implementação, outro mecanismo do legislador nesse sentido, uniformizar, né, para que os municípios, para que o capital privado invista, né, nesse serviço público. Um ponto interessante dessas normas regulatórias, né, nessas normas de referência que a ANA vem implementando, a gente já está aí com 9 normas de referência, 8 ou 9, é que o que é previsto? Se os municípios, para forçar os municípios, porque essas normas não vinculam os municípios, elas são facultativas, mas para forçar o município, eu acredito que a palavra seja essa mesmo, forçar, o legislador prevê que, se os municípios não fizerem adesão a essas normas de referência, eles terão um impedimento de receber repasses públicos federais, né, recursos públicos da União. Então, isso daí também foi uma manobra, um mecanismo do legislador para fins de uniformizar, trazer segurança jurídica e, consequentemente, o investimento privado, né? Em relação ao Pará, que o senhor perguntou, como a gente está hoje em relação ao marco do saneamento, num primeiro momento, logo após a edição, o Estado não caminhou, né, num primeiro momento em relação às normas, né, impostas, né? Não fugiu de nenhum prazo, se adequou a alguns prazos, havia alguns prazos a serem cumpridos, né, para a questão da viabilidade econômico-financeira da companhia, um outro marco aí temporal, que era a questão de instituir uma unidade regional, através de uma lei complementar,
né? Então, o Estado já também instituiu essa lei complementar, já editou a lei complementar e instituiu uma microrregião no Estado do Pará. Aqui, o que foi feito? Essa microrregião, apesar do nome, na realidade envolve o Pará como um todo e foi dividido em 4 blocos, né? Região metropolitana de Belém e Marajó, sul do Pará, nordeste e oeste. Então, hoje aqui a gente tem 4 blocos, né? E, por um lado, o Pará não ter caminhado logo rapidamente foi interessante porque, como tudo é muito novo, deu para verificar a experiência de outras concessões, né? O Amapá, em Alagoas, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, cada um teve suas peculiaridades ali. Então, nesse ponto, acredito que vem com uma maturidade melhor, né? O edital, que inclusive por conta dessa estruturação toda que foi feita obedecendo à legislação, o Estado, pelo menos eu li, eu não tive acesso ao edital, mas eu li no site do BNDES, que foi contratado pelo Estado, que foi publicado o edital, né? Eu cliquei no link, mas o link não remetia para o edital, não consegui achar posteriormente, e tem marcado um leilão, segundo no site do BNDES, para 7 de abril desse ano, o leilão, né, do serviço de saneamento básico, envolvendo água e esgoto, né, onde... Para todo o Estado. Para todo o Estado, dividido nesses 4 blocos. Então, o leilão está previsto, né? O que eu consegui ver em relação à modelagem, como foi feito pelo BNDES, através do site da PGE, é que a COSAMPA, né, que é a nossa companhia aqui do Estado, vai continuar fazendo a captação e a produção da água, né, e o tratamento, e a concessionária, né, distribui. que vai fazer a distribuição, compra a água da COSAMPA e faz a distribuição da água e do esgoto. Né? Perfeito. A prestação de serviço do esgoto, no caso. Perfeito. E por que o processo de concorrência da Companhia de Saneamento do Estado é capitaneada pelo Estado se os municípios são os titulares do serviço de saneamento? Então, doutor, aí é outra peculiaridade, né, para poder chegar na vontade do legislador. Sei. O que ocorre de atingir essa universalização? Os municípios, individualmente, eles vão ter uma dificuldade de conseguir atrair esse capital privado e, consequentemente, universalizar, etc. Né? Até por isso, a lei prevê que hoje os estados também podem ser titulares, desde que, né, em conjunto com o município, que compartilhem, né, as estruturas de instalação, né, o Estado pode passar a ser o titular, né? Por isso que, em regra, nessas concessões que eu falei dos outros estados, o município vem tomando a frente, sentando na cabeceira e organizando tudo isso aí. Né? O Estado vem realmente tomando a frente por uma questão de infraestrutura, né, poder financeiro, e acaba que o que a gente vem encontrando, né, é o Estado tomando a frente. Eu conheço um caso, que é do município de Crato, um município pequeno, no interior do Ceará, que fez individualmente, e os comentários que eu vi é que a concessão está sendo bem sucedida lá, apesar de ser individual. Né? Mas a regra realmente é no sentido, a regra que eu digo desse histórico recente, é dos estados tomarem a frente em razão de todas a questão de infraestrutura dos municípios em si, acredito que seja o principal motivo, né, dos estados tomarem a frente, e também porque compete ao Estado instituir a unidade regional. Né? Então, através da lei complementar, ele institui e acaba, de alguma forma, tomando a frente desse processo aí de delegação através de concessão. O que a COP30 pode agregar no contexto do saneamento básico, na sua opinião? Qual a importância da COP30 nesse contexto aí todo? Doutor, a COP, ela, no nosso caso, a COP30 vai tratar do clima, né, como a gente sabe. O saneamento básico, ele é ligado principalmente à questão da saúde, né? O histórico dele de saneamento é por conta de epidemias lá atrás, etc. Né? E só que hoje ele, como a gente colocou, ele tem esses 4 eixos, né? A água, o esgoto, que tradicionalmente já estava incorporado ao saneamento, e é o que mais vem na nossa cabeça, né? Água e esgoto. Sim. E aí entrou os resíduos sólidos domésticos e a drenagem, né? Ou seja, o que a gente enxerga é que o saneamento ele trata do meio ambiente, sim, do meio ambiente artificial, que a gente chama, né? Que é o meio ambiente urbano. Então, a partir desse raciocínio, o que a gente pode enxergar em relação a um proveito do debate da COP no nosso município, no caso, né? E
trazer isso para o Estado, é no sentido de que, como a COP trata do clima e a gente tem dentro desses eixos do saneamento a drenagem, né, que é de águas pluviais, de água da chuva, a gente tem muito esse... E Belém tem esse problema. Tem um problema, né, de muito tempo. Muito. Então, a drenagem, que é o único eixo que hoje a gente não enxerga um debate sobre delegação desse serviço, né, de ser realmente prestado diretamente pelo poder público. Eu entendo que, tratando de clima, quando a gente fala em clima hoje, a gente pensa em eventos climáticos, né? A ideia é que diminua gases para fins de melhoria, né? de saúde, né? Que está ligado ao saneamento, mas o que a gente vem vendo hoje é que tende também a reduzir esses eventos climáticos. Então, o que ocorre? Onde está a ligação desses eventos climáticos com o saneamento básico e a drenagem, né, no caso? A gente tem muita chuva. Com os eventos climáticos, essas chuvas aumentam e se tornam cada vez mais imprevisíveis, né? Com essas chuvas, se a gente não tiver um bom manejo de resíduos sólidos, vão entupir bueiros, enfim, né? Esse alagamento aí que a gente já vive aqui, mas até certo ponto, né, é passageiro, a chuva é forte, passa, né? Esses bueiros entupidos podem vir a contaminar os rios, que é onde é feita a captação da água da chuva. E mesmo os né? lençóis, né? Porque tem muita gente que ainda capta água em poços. Isso. Então, tem todos esses efeitos negativos, e a partir do momento que esses rios acabam sendo contaminados por conta de uma drenagem ruim, né? Quando a concessionária, ou no nosso caso aqui, como deve ficar no Pará, a companhia de saneamento fazendo a captação dessa água poluída, né? Consequentemente vai gastar mais dinheiro com produtos químicos para fins de tratamento, e a partir do momento que gasta mais dinheiro, dependendo como for a frequência desse gasto mais elevado, isso pode impactar no consumidor final por conta de uma possível possibilidade essa é uma de questão aumento que de deve tarifa. ser posta em debate imediatamente, né? Imediatamente, e que eu não vejo assim, um holofote, né? nem a média distância, mas que é bem interessante. Doutor Leandro, eu agradeço a sua presença, um tema muito interessante, e estamos aqui à sua disposição para discutirmos outros temas que possam ser de interesse da comunidade, de interesse da comunidade jurídica, e contamos com a sua presença no futuro próximo. Muito obrigado. Eu que agradeço, doutor. Obrigado pela oportunidade. Boa tarde.